pudesse ter a salvação. Se ele não fizesse isso, irmãos, nada disso estava acontecendo. Nós não tínhamos essa porta estreita. Jesus nos fala que precisamos entrar. Então ele rasgou, né? O véu rasgou-se e nós temos acesso a ele. Né? E com isso, né? Com esse sacrifício vicário, né? Ele nos dá a chance de uma nova vida. Amém? Nesses exercícios, nesse texto 4, exercício 3,14 é errada, 3,15 correto, 3,16 correto, 3,17 errada e 3,18 correto. Texto 5, a morte do rei. Aqui nós vamos falar sobre a crucificação de Cristo. A crucificação de Jesus durou 6 horas. Durante as 3 primeiras horas, Cristo sofreu nas mãos dos homens. Puseram-no na cruz às 9 horas da manhã, ou a 3ª hora dos judeus. Ao meio-dia, ou à 6ª hora, está lá em Mateus 27, 45, vieram as trevas que duraram até as 3 horas. Né? Então houve um período aí. Assim, durante este segundo período, o sofrimento de Cristo deu-se em meio à escuridão. Escuridão é muitas vezes o símbolo do julgamento de Deus. Né? Deus é luz. Né? Deus não é trevas. Deus é luz. Mas simboliza, né? Esse símbolo de julgamento, quando tudo se escurece, quando tudo se fecha, né? Precisamos buscar a presença de Deus, para que Ele, o Espírito Santo, possa habitar em nós, Jesus possa operar em cada um de nós e transformar a cada dia, e que essa luz possa ser resplandecida, possa ser um canal de bênção na vida de cada um de nós e na vida daqueles que nos cercam e todas as oportunidades que Jesus nos dá. Nesse texto 5, o exercício é uma associação, né, de coluna. 3,19 é E, 3,20 B, 3,21 A, 3,22 C, 3,23 D. Texto 6, né, é a ressurreição do rei. A ressurreição do rei. Nós temos lá, praticamente quase nos últimos parágrafos desse texto, está dizendo assim: então as mulheres, saindo às pressas e em meio à grande alegria, foram anunciar as boas novas aos demais. Encontrando-as, Jesus as saudou. Este ato de Cristo mostra-nos a sua imensa graça e o seu amor. Jesus foi ao encontro delas, revelou-se a elas, prostrando-se perante seus pés. Então, dando continuidade, né? No texto 6, a ressurreição do rei. Neste texto, vocês vão tomar nota, também lá nos últimos parágrafos, está dizendo assim, que então as mulheres, saindo às pressas e em meio à grande alegria, foram anunciar as boas novas aos demais. Encontrando-as, Jesus as saudou. Este ato de Cristo mostra-nos a sua imensa graça e o seu amor. Jesus foi ao encontro delas, revelou-se a elas,
prostrando-se perante seus pés, elas os adoraram. Jesus pediu-lhes que fossem avisar os outros irmãos que todos fossem para a Galiléia. Então, Jesus pediu-lhes que fossem avisar os outros irmãos que todos fossem para a Galiléia, para ver. A outra questão, ela está na continuação aí. Ao ouvirem que Cristo tinha ressuscitado, as autoridades judaicas forjaram uma grande mentira, dizendo que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Elas haviam dado grande soma de dinheiro aos guardas e mandaram-lhes espalhar tal história pela cidade. Então, as autoridades judaicas forjaram, uma grande mentira, para que não fosse falado que Jesus tinha ressuscitado. Então, eles forjaram isso, inventando que o corpo de Jesus tinha sido roubado, pagando aí para os guardas que lá estavam uma grande soma de dinheiro. Ok? Esses exercícios aí, marcar correto, C ou E para o errado, 324, C. 325 errado, 326 correto, 327 errado e 328 correto. Texto 7. A comissão do rei. Estamos chegando ao fim da missão terrestre do Messias. Seu último ato antes de ascender aos céus foi conferir a grande comissão aos seus discípulos. As últimas palavras do Evangelho segundo Mateus. Cristo afirma seu poder universal. Está lá em Mateus 28, 18. Todas as forças no céu e na terra estão sob o seu senhorio. Cristo designa seu programa universal. Está no versos lá 19 e 20. Primeiro está aí o mandado. Fazei discípulos de todas as nações. O verbo dominante aqui é fazer. Segundo, o método. Ide, indo, todos os lugares, batizando-os para dentro da família de Deus. O 3 aí é ensinando-os, edificar e equipar. Os verbos dominantes ir, batizar. E por último aí está Cristo garante sua presença universal. Está no verso 20, do capítulo 28 de Mateus. Esta passagem é uma das mais fascinantes das Escrituras. Cristo está comissionando os 11 homens galileus para fazerem discípulos de todas as nações. E Jesus promete-lhes poder, autoridade e sua presença divina até a consumação dos séculos. Então, sob essas palavras de Jesus e sob o batismo com o Espírito Santo em Jerusalém, os discípulos saíram a fim de conquistar o mundo para Cristo. Cristo morreu, ressuscitou e voltou aos céus, mas continua chamando o pecador, o oprimido, enfim, os povos da terra. O Senhor nos tem mandado: ide, ensinai, batizando. Nossa é a responsabilidade da pregação do Evangelho ao pecador. Não nos façamos surdos ou rogados, indiferentes à grande comissão de Cristo, a todos os seus em todas as gerações. Amém? Nos exercícios desse texto 7, nós temos aí 329b de Bíblia, 330 C de Cristo, 331 A de amor. Agora nós vamos entrar na lição 4, o Evangelho segundo Marcos, que vai falar sobre o autor e tema no primeiro texto. Texto 1, Autor. Quase no último parágrafo de autor aí, no subtítulo, diz assim: Marcos vivia em Jerusalém e por isso é provável que ele tenha sido testemunha pessoal de muitos acontecimentos da vida de Cristo, especialmente os relacionados aos seus últimos dias. Então tome nota disso. Marcos vivia em Jerusalém e por isso é provável que ele tinha sido testemunha pessoal de muitos acontecimentos da vida de Cristo. Tema:
O Evangelho segundo Marcos é um livro cronológico, cujos eventos neles registrados seguem certa ordem, né? Então, o Evangelho segundo Marcos é um livro cronológico, cujos eventos nele registrados seguem certa ordem. Marcos 10:45 dá um resumo de todo o livro, que pode ser sintetizado da seguinte forma. Número 1 aí, pois o próprio Filho do Homem veio. 2, não para ser servido, mas para servir. E 3, e dar a sua vida em resgate por muitos. Nos exercícios aí desse texto 1, nós temos aí 401, Bíblia. 402, amor. 403, Cristo. Texto 2, a vinda do servo. Marcos 1, no capítulo 1, do verso 1 ao 13, descreve a chegada do servo. Nesse trecho, que serve de introdução ao Evangelho em apreço, temos a profecia de Isaías 43, o ministério de João Batista, o batismo e a tentação de Jesus. Então, nesse trecho aí, de Marcos, capítulo 1, de 1 a 13, serve de introdução ao Evangelho em apreço. Temos a profecia de Isaías, o ministério de João Batista, o batismo e a tentação de Jesus. A outra questão, ela está aí no próximo parágrafo, que diz assim: assim como em Mateus, há também em Marcos uma correlação entre as profecias do Antigo Testamento e os fatos pertinentes ao seu cumprimento no Novo Testamento. É a predição divina seguida da sua realização. Então, assim como em Mateus, né, há também em Marcos uma correlação entre as profecias do Antigo Testamento e os fatos pertinentes ao seu cumprimento no Novo Testamento. Ok? Os exercícios aí desse texto 2, no 404, C, correto. 405, errado. 406, correto. 407, errado. 408, errado. 409, correto. Texto 3, o poder do servo. Aqui nós vamos falar sobre o poder sobre os demônios, né? Então, o poder de Cristo sobre os demônios era coisa extraordinária ante o povo da Galileia. Os judeus que criam nos demônios cultivavam algumas lendas sobre a origem deles, né? Pouco abaixo diz assim: por isso os judeus ficaram atônicos ao verem Jesus expulsar os demônios com palavras simples, mas com autoridade tal que apenas ele tinha.